Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre imperialismo na literatura. É um tema que eu gosto muito, embora eu não tenha muitas obras que tratem do tema. Então eu já logo peço, se você conhece alguma além dessas que eu vou citar, eu peço que você me indique aqui embaixo, que eu gosto muito de ler sobre esse tema. Eu gosto muito de história na literatura, eu acho que vocês já conseguiram perceber isso por meio dos meus projetos. Agora vamos ao primeiro livro, Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Recentemente eu fiz um vídeo, acho que Enredos Bons, Narrativas Ruins, em que eu citei este livro. Eu nem comento muito ele neste canal, porque eu não gosto muito da forma como ele é narrado, né, como a história é contada. Mas o enredo é excelente. Acho que esse é um dos melhores livros sobre imperialismo. Qual é a história aqui? Aqui a história de um sujeito que está contando a história de outro, um tal de Kurtz. Esse Kurtz explora marfim na África, mais precisamente no Congo. E ele se tornou uma lenda. Uma das coisas mais curiosas sobre este livro é que o assunto principal é o Kurtz. Toda a história dele, toda a projeção dele, a imagem dele, como ele é percebido, como ele é benquisto ou malquisto. Mas a gente ouve falar dele, ele aparece só no fim, muito pouco. Ele aparece aqui como uma lenda, de quem se fala muito bem e se fala muito mal. Alguns adoram ele, outros detestam ele. E o fato de ser uma pessoa contando a história dele reforça essa ideia de lenda. Sempre que ele diz que disse, como se fosse um mito. Então, a história começa assim, um barco, não sei, ancorado no Tâmisa, né? A gente está falando da Inglaterra, para falar de imperialismo, não há outro país melhor do que a Inglaterra, né? No Tâmisa, e começam a contar a história desse Kurtz. E ele vai, esse cara, esse amigo, conhecer o Kurtz, de quem se ouve falar. Outra coisa muito curiosa, além de o Kurtz aparecer muito pouco, é que os nativos, os explorados, adoram o Kurtz. E é por isso que também ele se tornou uma lenda. Nossa, como é que ele pode ser adorado pelos explorados, né? O que está em jogo aqui? A gente está aqui no contexto do século XIX, Inglaterra imperialista, querendo dar vazão à sua produção industrial, precisando de novos mercados, novas terras para explorar, pessoas novas para comprar. Essa situação. E aí tem toda a disputa da África, né? Porque a Inglaterra já está bem industrializada, e não só ela, a Alemanha também, e vários outros países querem ficar com um pedacinho da África. E esta é a principal causa da Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, a disputa pela África, principalmente. Não só a África, tem terras na Ásia também, mas principalmente a África. E aí, ele está lá explorando o marfim, o cara vai lá, o cara que narra a história, e ele vai e ele começa a descrever as matas, as florestas do Congo, tal. E o que é esse Kurtz, que a gente também descobre no final? É um explorador, é a representação do capitalista. O capitalismo que tudo transforma em mercadoria, como Marx já dizia, né? É o dinheiro pelo dinheiro, como um fim em si mesmo, né? Que é uma das coisas mais fáceis de acontecer quando a pessoa é muito gananciosa. Ela perde um pouco o peso, o valor, a noção de valor das coisas. E ela começa a mercantilizar, monetizar as coisas. Esse Kurtz é assim. Ele explora, ele é bem sucedido, ele obtém sucesso, que ele é fã pela exploração e consegue o máximo que pode. Pra quê? Eis a questão. Pra quê? O meio se torna um fim em si mesmo. E ele tem essa reflexão, mas no fim o narrador conhece, o Kurtz finalmente conhece e é muito rápido, né, o desfecho da história. O Kurtz percebe, se dá conta que tudo aquilo pra quê? É curioso que hoje em dia muita gente fica ali se afamando pelo trabalho, pelas coisas, pela vida virtual, pelo negócio, né? E vai perdendo a vida, vai perdendo as relações, vai perdendo a família, vai perdendo tudo. Então o que é meio se torna fim. E as pessoas se tornam instrumentalizadas, né? Quem tem esse viés capitalista muito forte acaba por instrumentalizar o que deveria ser mais valioso e incensar o que deveria ser meio. Porque dinheiro é isso, é uma representação de alguma coisa.
O dinheiro é uma forma quantitativa que simboliza algo qualitativo. Então, assim, ele faz sentido se a gente pensar dessa forma. Então, assim, eu preciso de dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, o dinheiro representa o quê? Meu bem-estar físico, mental. Eu preciso de dinheiro para comprar uma casa para dar mais conforto à minha família. Então, o dinheiro simboliza a qualidade de vida, o conforto da família. Tem que ser assim, gente, senão a gente se perde muito, né, nesse afã por ter mais, e vira o acúmulo pelo acúmulo. E aí, todas as outras coisas da vida que tem sentido ficam perdidas. O Kurt se dá conta disso, que ele teve muito sucesso, ele conseguiu fazer o que ele pretendia fazer, só que para quê? Ou seja, a gente pode entender este livro como uma crítica a essa busca desenfreada, que é o capital, essa coisa de passar por cima de tudo como um rolo compressor, essa tendência a instrumentalizar o que não pode ser instrumental. Um general na biblioteca, do Ítalo Calvino. Este aqui é um livro de contos, e o conto que me interessa aqui se chama Montezuma. Quem foi Montezuma? Montezuma foi o imperador azteca do século XV, quando Hernán Cortés, o espanhol que chegou até a cidade do México, era esse Montezuma que dominava a área, que era o imperador azteca. E qual é a história que a gente conhece bem? A gente aqui da América Latina, né? O Montezuma, quando viu Cortés, pensou que ele fosse um deus. Por quê? Na mitologia azteca, há várias representações de deuses, né? Eu já fui na cidade do México, aprendi um pouco sobre isso lá, mas agora também já não sei muito bem. Mas assim, há várias representações de deuses, a serpente simboliza uma coisa e tal. E as escrituras, enfim, essas revelações, elas são apresentadas de maneira metafórica, de modo que as pessoas têm que interpretar. E foi isso que ele fez, foi aí que ele errou. Ele interpretou Cortés como um deus, por conta das características físicas, barba e não sei o quê. E o que é comum fazer quando você está diante de um deus? Oferecer coisas, né? Fazer oferendas. E aí o que ele fez? Ele deu muito ouro. Pense no afã expansionista da Espanha e também de Portugal no século XVI. Chega à América e vão recebendo ouro, ouro, ouro. E ele foi aceitando, ele foi enganando. Ele acabou depois por aprisionar Montezuma. Ele dominou a área, aprisionou, ele fez o que muitos imperialistas fazem hoje, muitos países imperialistas fazem hoje, que é colocar uma tribo em conflito com a outra, para elas se auto-extinguirem. E ele jogou o Montezuma contra as outras tribos e contra o seu próprio povo. Hernán Cortés colocou o Montezuma exposto à morte, de modo que ele morreu apedrejado por um súdito. O que acontece aqui nesse conto chamado Montezuma? Aqui o Calvino dá uma de Saramago, sabe? Conta uma história improvável e impossível. Ele simula uma entrevista de um espanhol, de um europeu, com Montezuma. É como se fosse um inquérito. E aí o espanhol começa a perguntar, né, fazer perguntas muito capciosas ao Montezuma. Como você colocou o seu povo, expôs o seu povo a essa situação? Como você se deixou levar pelos espanhóis? Como você entregou o seu ouro aos espanhóis? Como você acreditou nos espanhóis? Essas perguntas, né, de acordo com essa situação histórica. E o Montezuma se defende. Ele se defende de maneira também a julgar os europeus. É muito legal esse diálogo, hein? O espanhol, o europeu aqui, ele condena, julga e critica o comportamento de Montezuma. E o Montezuma se defende também condenando e criticando o comportamento dos europeus. O entrevistador pergunta ao Montezuma, mas você não viu que os espanhóis estavam querendo só explorar, querendo só receber o ouro? Como você pôde continuar dando ouro? Ele falou bem assim, Montezuma. Pra gente o ouro não tinha o valor que tinha para os espanhóis. Para o povo azteca, ouro só servia para adorno, nada mais. Se ele queria o ouro, porque pra gente só era um adereço, que levasse. Estava percebendo que o outro gostava mais de ouro do que ele, mas que levasse, que para ele o ouro tinha outro valor. E aí ele vai dando respostas assim, de maneira que a gente pode interpretar de duas formas. O europeu pressionando o Montezuma, mas a defesa do Montezuma também é uma pressão
aos europeus, ao comportamento europeu. É um conto bem legal, quem gosta de história, quem gosta dessa passagem, eu indico O Araguaia, do Basílio da Gama. Aqui a gente tem um poema épico, né, brasileiro, século XVIII. Aqui é a história de conflito entre os índios, os portugueses, espanhóis e os jesuítas na região de Missões, no Rio Grande do Sul, século XVIII. Qual é a situação histórica aqui? O Tratado de Tordesilhas já não estava valendo mais nada, não estava sendo cumprido. E os espanhóis e os portugueses fizeram o Tratado de Madrid para reconsiderar a divisão de terras aqui na América portuguesa e espanhola. E eles vieram para cá, para o sul do Rio Grande do Sul, né, a região de Missões, para tomar as terras dos jesuítas. Os jesuítas estavam se apropriando daquela região. Eles botavam os índios para trabalhar, para construir toda aquela região. Eles se apropriavam de tudo. Os espanhóis e os portugueses chegaram aqui para botar ordem no espaço, para fazer cumprir o Tratado de Madrid. É bem a situação de Colônia do Sacramento, que era governada pelos portugueses no Uruguai. Tanto é que hoje, se você vai lá, eu já fui em Colônia do Sacramento, ela lembra muito a cidade de Paraty, aqui do Rio de Janeiro. São duas cidades que foram construídas no mesmo período, elas são muito parecidas. A construção estilo português colonial, né, nessas duas cidades, porque elas foram construídas no momento em que essas coisas estavam bem certas, o que era dos espanhóis e o que era do Brasil. Aí acabou que Colônia do Sacramento ficou para o Uruguai, depois lá das disputas todas, dessa divisão. E aqui, o que se passa? Aqui é um poema épico, em que essa história é narrada. É todo esse conflito, jesuítas, índios, espanhóis e portugueses. Aqui é a nossa epopeia brasileira, só que não canta as glórias de um passado longínquo. Aqui os eventos históricos são bem próximos do momento em que foi escrito esse poema. E ele também é um poema curto, né? Não tem tantos versos assim, acho que nem 2000 versos, mas conta essa passagem. Aqui a gente tem 3 histórias sobre imperialismo na era moderna. Quando a gente fala de imperialismo na era moderna, a gente está falando de capitalismo. A gente também está falando de exploração. E a gente está falando também de assimilação, de aculturação, e a gente está falando também de violência, a gente está falando de um monte de coisas. Se falar imperialismo, pronto. Nesse conceito já está embutido um monte de coisas. O que eu acho mais curioso é que a desculpa, pelo menos no século XIX, a desculpa era: os europeus precisavam doutrinar, levar o progresso para essas regiões mais atrasadas e tal. Mas era só desculpa, na verdade eles queriam as riquezas. E falavam que eram regiões mais pobres. Não era pobres, estavam precisando da gente para comprar o que eles produziam. Pobres, estavam precisando das nossas riquezas. Que pobreza é essa? E é sempre essa situação de violência, de impor a cultura europeia aos colonizados, como se os europeus fossem a verdade, a luz, a vida. E esse desrespeito total. Nós temos aqui 3 histórias de imperialismo em regiões diferentes, em épocas diferentes, mas com o mesmo tipo de vitimização e o mesmo tipo de exploração. Aqui a gente tem o sul do Brasil, século XVIII, e a gente tem México, século XVI, e aqui a gente tem África, século XIX. Perceba que tempo e espaço não é questão aqui, né? O imperialismo e esse afã capitalista não muda. Gostaria muito que vocês me indicassem livros, literatura, não livro técnico, eu quero literatura para ler sobre o tema, porque eu gosto muito. E por falar em livro não técnico, não posso deixar de citar este da Hannah Arendt, que eu já citei em outros vídeos, As Origens do Totalitarismo. E tem uma parte aqui só sobre imperialismo, ela explica muito o imperialismo no século XIX, toda a exploração na África, as motivações políticas, ela explica muito. E já que eu também estou dando referência sobre o assunto, tem um filme que é muito bom, eu vi há muito tempo, se chama Queimada. É o mesmo tema, imperialismo na África. É um filme com Marlon Brando, assim, no comecinho da sua decadência física. É um filme que eu vi há muito tempo, tem uns 20 anos que eu vi esse filme. Eu lembro que é o primeiro ano da primeira faculdade, mas é muito bom, eu acho que vocês encontram facilmente no YouTube. Eu lembro que tem uma passagem
que, claro, Marlon Brando era o inglês lá que ia explorar. Ele estava caçando um rebelde lá, eu não lembro mais que país da África era. E ele fala que queria o cara vivo, não queria morto, porque vivo ele era herói, morto ele seria um mito. E contra mito ninguém consegue lutar. Veja só, isso me marcou, eu lembro dessa passagem até hoje, é um filme muito bom, recomendo fortemente. Certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Facebook, Instagram, Snapchat já não estou publicando mais, mas Facebook, Instagram, e de se inscrever no canal se não for inscrito. Beijos, muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.